minutos. Nossa entrevistada é a bibliotecária da Biblioteca Pública de Cabral, a Kátia Costa, que está aqui para conversar conosco, porque nós estamos aí no período de aniversário de Brusque, com vários eventos, várias ações. A Amanda citou inclusive essa apresentação ontem à noite, a qual ela esteve presente, e a biblioteca também está aí no clima do aniversário de Brusque, com a vitrine literária especial. Para falar sobre esse assunto e também sobre como é que está a estrutura e o atendimento da biblioteca, que nós estamos recebendo aqui a nossa amiga Kátia. Tudo certo, Kátia? Tudo certo. Uma boa tarde a vocês e a quem está nos ouvindo. É muito bom estar sempre aqui falando do que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar na Biblioteca Pública Municipal de Cabral. Você já está há quanto tempo na biblioteca? 15 anos. 15 anos? Uhum. Eu lembro que eu cheguei bem um pouco antes de morar aqui, mas eu já lembro de acompanhar o trabalho da Kátia desde aquela época lá, né? Eu comecei lá no Casarão e depois a gente passou ali para a Praça da Cidadania. Aliás, a primeira visita que eu fiz na biblioteca foi justamente quando era lá ainda no Casarão, ali perto do antigo Hospital Evangélico, né? E para quem não conhece, eu lembro que foi lá que eu tive o primeiro contato aí com a Kátia. Ô Kátia, essa vitrine literária especial, o que é esse bicho aí? Então, eu acredito, pelos meus contatos, que a nossa biblioteca no estado, pelo menos é a única biblioteca no estado que tem vitrine, uma vitrine mesmo que é pra rua, sim, né? Eu trabalhei muito tempo em comércio, até eu tinha falado pra ti, lá quando eu trabalhava em Florianópolis, e quando apareceu um espacinho ali virado pra frente da biblioteca, da rua ali, daquela passagem que tem da fundação, eu pensei, por que não fazer uma vitrine aqui, né? Eu sempre gostei muito de vitrine, gosto muito de vitrine, então vamos fazer uma vitrine. E a gente começou a partir daí, já faz muito tempo, acho que quase a gente tá ali há uns 12 anos, e eu acho que já faz uns 10 que a gente faz vitrine. A vitrine. E a gente sempre faz essa vitrine temática. Esse mês, claro, né, não poderia ser diferente, a gente colocou as obras e os autores correspondentes à literatura de Brusque, história de Brusque. E assim a gente sucessivamente, todos os meses, faz uma vitrine temática, né? O Dia das Mães, o dia, sei lá, Carnaval. Então a gente tem até um espacinho que a gente guarda várias coisas, decoração. É bem decorativa mesmo, é bem vitrine, assim, é tipo... Chama atenção mesmo. Chama atenção. E agora, né, no mês de agosto não poderia ser diferente, a gente fez uma temática para as obras de Brusque. E aqui de Brusque, quais são os autores com seus respectivos livros que se destacam? Alguns até falei antes aqui, questão de tradição da memória polonesa, italiana, mas em geral aqui de Brusque, quais são? Inclusive, Amanda, deixa eu te falar que ali na biblioteca a gente tem, ele é organizado, né, por partes, assim, por categorias, por assunto, e nós temos um espaço dentro da biblioteca que é somente de Santa Catarina e um outro somente de escritores de Brusque, contando história. Os autores e autoras também, né, que nós temos autores e ilustradoras, né, porque nós temos, por exemplo, a Márcia Cardial como ilustradora, nós temos a Suzana Mafra, Lisa Neves e outras autoras, e temos autores como o Saulo Adami, né, o Celso Dausch. Falei certo? Celso Deutscher, isso. Eu misturei os dois, né? Oh, Deus. Misturou, fez uma junção. Ai, gente, desculpa, mas eu sou manezinha, né? Manezinha, né? Tá perdoada, Kátia. Eu sou manezinha. E temos outros, eu até destaco alguns livros, se tu me permite. Sim, claro. Além dos autores, né? A gente vai falando assim, nós temos 3 livros bem importantes ali em Brusque, que é os livros do Oswaldo Rodrigues Cabral, né? Que é um escritor que eu não lembro, ele não era brusquense, eu não lembro de onde ele era, mas ele escreveu bastante sobre Brusque. Nós temos o livro 150 anos, que inclusive ele tem em português e alemão. Olha, né? Só. Que é o livro que foi de 2012, que é o Brusque 150 anos, do Marlos Nibor. Gente, me corrijam se eu falar errado. Isso mesmo, porque Marlos Nibor. Eu trabalhei com Marlos, inclusive, e eu erro esses nomes, não adianta. Depois a gente tem um livro também interessante, que é dos 60 aos 160 anos da Rosemarie, né? A Rosemarie, a reitora da Gladys, que é da Unifeb. E esses livros são bem interessantes porque eles falam sobre o povo Choclen, a imigração, né? Toda a imigração que teve, alemã, italiana, polonesa,
inglesa, inclusive, tem um livro lá sobre uma parte aqui da cidade que foi uma colonização, né? Uma parte, um povinho ali que chegou inglesa, sobre escravidão, sobre o maestro Krieger, Aldo Krieger, sobre o carnaval de Brusque, né? Porque pela história conta que a gente já teve muito carnaval aqui em Brusque, né? Não sei se... Tá parado hoje em dia. Tá um pouco parado, mas conta, tá lá nos livros de história. Então, sobre famílias, né? Sobre os espaços de Brusque. Então, assim, a gente tem um universo bem rico de literatura, né? E de história dentro da biblioteca pública. Então, se as pessoas ficarem interessadas, a gente tem. E os autores, né? Saulo Adami, que escreve muito, ele foi inclusive homenageado esse ano novamente na FLIB, né? E é isso, a gente tem uma variedade enorme, né? Nós temos sobre futebol, né, de Brusque, nós temos sobre os jogos escolares, né, nós temos sobre a FENARRECO. Então, assim, todo mundo que quiser saber um pouquinho de Brusque, as pessoas que chegam aqui na cidade, entender um pouquinho mais. É uma cidade muito cheia de história, né? Muito rica, muito rica de história, assim, cultura e história. Então, assim, eu penso que as pessoas pouco sabem, até brusquense, tá? Às vezes eu acho, Valdomiro, que eu sei mais de Brusque do que muita gente. Do que muita gente de Brusque, né? Porque eu sou muito curiosa, né? Então, assim, tem bastante... Tem uma infinidade de coisas para se pesquisar, né? Mas eu sei... pois não, Anderson. Não, os mais procurados ainda continuam sendo os de Brusque, que conta a história de Brusque? Os livros mais procurados? Tu dizes no geral? Não. A gente tem muito a literatura. A literatura é o mais procurado. Sim. Mas a gente tem 2 livros contando a história de Brusque, eu digo. Contando a história de Brusque. A gente tem 2 livros, que é o da Vila Renault, a tragédia, né, da Vila Renault, e o da Fanny. São 2 livros que, inclusive, eu deixo eles mais separados, porque tem a questão de... São campeões de audiência. São, porque eles não são somente por questão histórica. Sim. Por exemplo, o da Vila Renault, alguns estudantes de direito, eles vão procurar, né? Para estudar ou fazer algum trabalho sobre. Então, tem outros jornalistas já foram pegar para fazer trabalhos. Até pelo enredo, né? Ele desperta muita curiosidade. Artistas, né? Porque nós tivemos peça, por exemplo, né? Eles tiveram que estudar as histórias. Então, tem outros contextos muito além da questão de ler como curiosidade. Mas tem muitos curiosos e também. E a Fanny pela figura folclórica, né? Exatamente, pela figura folclórica. Então, assim, aí a curiosidade, né? De saber, o que está escrito naquele livro, né? Vamos ver o que está escrito naquele livro. Você sabe aí a pergunta que eu quero te fazer? Eu tenho notado que um crescente interesse por leitura. Sim. Eu tô fazendo um trabalho numa outra cidade aqui da região, dentro de uma sala de aula com adolescentes. E tem uma turma que eu sou apaixonado por eles, porque eles são apaixonados por leitura. E adolescente, rapaz, e hoje em dia você vê muito o adolescente não quer muito saber de pegar um livro na mão para abrir. Mal lá no né, um e-book, alguma coisa assim, é tudo coisa. E aquela turma, são uns 4 alunos mais ou menos, que eu tenho um encontro com eles semanal, que a paixão deles é leitura. E eu fico fissurado, porque eu na época da adolescência, eu lia muito. Aliás, eu lia muito mais naquela época do que eu leio hoje. Eu lia de 3 a 4 livros por mês naquela época, né? E aí eu vejo que, não sei se estou errado, viu, Kátia? Aí você pode me corrigir, que eu sinto aí que a juventude, principalmente, está se interessando mais pela leitura. Ou eu estou equivocado? Então, a gente tem aquele levantamento do Retratos da Leitura do Brasil, né? Que acho que é o 5º ou 6º, que estatisticamente teve uma diminuição da leitura de livros no país. Mas a gente tem muito contato com bibliotecários de biblioteca pública, né? E a gente vê uma procura. Aqui em Brusque, e alguns dizem que é um diferencial por ser a nossa biblioteca. Sou suspeita, né? Tipo assim, a gente tem uma média de empréstimo que chega a 800 livros por mês. Olha. Né? Que, se a gente pensar, eu não sou boa de matemática, gente, mas estatisticamente, assim, para uma cidade de 150, nós estamos com quantos? 150 mil? 150 mil, vamos arredondar, né? Para 150 mil, ainda é pouco. Sim. Mas é muito comparado ao que as pessoas falam da não procura dos livros. Sim. E a gente observa realmente uma procura muito grande de adolescentes.
incrivelmente. A gente fica muito feliz, sabe? Assim, a gente tá próximo ao Feliciano. Então, muitos estudantes do Feliciano utilizam a nossa biblioteca para estudar, muitos para se encontrar, né? Porque biblioteca não é só livro. Biblioteca exatamente. é informação, é cultura, é espaço, é movimento, muito além do que as pessoas pensam, né? Que, não, tem um livro na estante, é isso que a gente faz, tá ali. E não é. Então, assim, os adolescentes, sim, estão procurando mais meninas mais que meninos. Isso é também a gente... A mulher é mais inteligente que o homem, não adianta. Sim, mas interessante que, assim, vem algumas coisas, por exemplo, espiritismo é um tema que quando eu cheguei em Brusque, foi incrível, como as pessoas procuram esse tipo de livro, inclusive por curiosidade, não porque as pessoas são espíritas. Eu cheguei já a perguntar para a pessoa, mas tu é espírita? Não. A questão de literatura americana, né? E a literatura brasileira, a gente faz um trabalho constante para que as pessoas peguem literatura, porque tem um grande preconceito sobre a questão da literatura brasileira. Sim. E a gente tem visto, assim, gringo fala bem da literatura brasileira. Então, verdade. Bora ler autoras e autores brasileiros, né? Mas eu acho que tá tendo, sim, eu acho que até esse movimento de tirar o celular na escola, né? Eu acho que tá tendo uma procura maior das pessoas. Mas a gente tem essa média de 700 a 800 pessoas mês, né? Chega até 900, dependendo. Eu tava fazendo até as contas antes de vir pra cá, porque eles podem perguntar isso pra mim. Então, assim, a gente tem uma média de empréstimo no mês passado, empréstimo, tá? De 31 livros dia, porque aí a gente calcula os 23 dias, não os 30, certo, né? Mas 31 livros por dia. Isso não quer dizer que são 31 pessoas somente que passam pela biblioteca, tá? A gente tem um fluxo de 50 a 80 pessoas que passam. Por quê? Nós somos central e nós somos quase que um ponto de informação para tudo, né? Uhum. Então a gente faz esse levantamento diário, todos os dias a gente anota quem passa na biblioteca. Então a gente tem esse fluxo de pessoas passando ali para qualquer ajuda, para fazer o currículo, para pedir uma informação, para ajudar alguma coisa, para utilizar a biblioteca para descansar, às vezes para esperar um amigo, para esperar o ônibus, tem muita gente que vai ali, para trabalhar, né? Agora a gente está sem internet, a gente vai recuperar isso. Mas, assim, teve um momento que a gente tinha internet, as pessoas, às vezes, levavam o notebook para trabalhar. Então, tem vários contextos dentro das bibliotecas públicas, sim, que não é só a nossa, que ela pode ser utilizada não só como um equipamento cultural, né? Mas um equipamento para utilidade pública mesmo, né? Para outros contextos que não seja somente a leitura. E de que... Posso perguntar? Pode sim, Amanda. Fala, Amanda. E de que forma, então, que a biblioteca vai celebrar o aniversário de Brusque? Então, a gente está sempre junto com a Fundação Cultural, né? Então, o que a gente tem... esse mês, a gente fez... Agora, no finalzinho do mês, a gente fez a vitrine literária, né? Aquela vitrine temática. E a gente fez uma brincadeira que a gente vai pegando ideias por aí, né? Que é a brincadeira, já é a segunda vez que a gente faz. Que é a... tu não vê a capa do livro. Então, a gente embrulha o livro... Aí é a parte de dentro. Outra hora vocês vão lá dar uma passadinha pra visitar. Lá na parte de dentro. Então a gente embrulha o livro, faz bonitinho, coloca um resumo da obra. Não coloca nem o título, nem um autor, e a pessoa leva o livro às escuras, né? Então não julgue a gente colocou o nome de não julgue o livro pela capa. Legal. Então é muito massa, porque surge uma curiosidade. Da primeira vez que eu fiz só para adulto. E aí tinha uma menina, a filha da Amanda, que ela tem até um clube de livro, que ela chegou assim, mas eu queria também. Então, assim, a gente acabou fazendo pra criança também. É muito engraçado, assim, que eles pegam, assim, aquele pacote, já querem abrir, assim, aquele pacote com lacinho, assim, sim, né? Brulhe. Então, a gente tá com esse movimento e tem toda a movimentação da própria Fundação Cultural, que, né, no dia 3 vai ter o Rock na Praça, né? São tantos anos de Rock na Praça. Com as bandas maravilhosas que a gente tem na cidade, né? Bandas locais. E também com Nenhum de Nós, né? Então já fica o convite aí pro pessoal, já se prepara. Hoje também tem a Big Band, né? Que é a nossa maravilhosa Big Band da cidade, com repertório maravilhoso. Então, às 19h30, se eu não me engano, é 19h30 lá no SESGB. Então, é porque assim, a biblioteca pública, às vezes parece separada, mas ela faz parte, né, ela é um grande setor, sim, da Fundação Cultural. Então, quando se comemora as coisas, quando se faz ações, né? A gente faz uma ação coletiva. A biblioteca também, esse ano, faz 61 anos, né?
agora em agosto, junto com o aniversário de Brusque, também faz a biblioteca 61 anos. Então, tem todo esse movimento na cidade que é muito além só da biblioteca, mas um movimento de outras atividades que a prefeitura também vai fazer, né? Muito bem, tempo é nosso adversário, Kátia, te agradecer por esse bate-papo rápido aí, mas importante, né? E parabéns mais uma vez aí pelo trabalho e pela paixão que você tem pela biblioteca, né? Muito bom, muito agradeço, sempre que vocês convidarem, estarei aqui, quando quiserem mais informações sobre a biblioteca, convido, né, os ouvintes para estarem lá na biblioteca. A gente tá todos os dias de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas, sem fechar pro almoço. Lembrando que a gente tem outras atividades além do livro na estante. Maravilha. Conversamos aí com a Kátia Costa, bibliotecária da Biblioteca Pública Ari Cabral, aqui de Brusque. Depois do intervalo.